Aprendemos aqui uma coisa, né, nessa noite. Só quem colhe é quem planta. Irmãos, concordam comigo ou não? A bênção é para aqueles que plantam, né? O apóstolo Paulo, ele é muito bem incisivo na sua carta, né? Não plantou, querido, pode fazer oração, pode, né? É a fidelidade do Senhor, que diz a Bíblia que Deus é fiel com a sua palavra, né? Vamos agora ficar atento aqui, irmãos, à mensagem. Peço que os irmãos agora, se tem algum assunto com alguém, converse depois do culto, tá bom? Quando os irmãos pararem de conversar, eu vou começar a pregar. Pronto. Nós queremos trazer aqui uma palavra para a igreja, como sempre nos preocupamos, né? Nas terça-feira, trazer uma palavra para os nossos corações, né? E hoje a palavra ela é dentro desse capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu escrevi alguma coisa aqui a respeito, né, dessa carta, e nós sabemos que, né, é importante saber que esta epístola foi escrita durante 3 anos e meio, né, que Paulo esteve ali em Éfeso, né? Essa passagem a gente encontra até lá em Atos 20, 31, coloca aí, amados. O apóstolo Paulo passou ali 3 anos e meio ali em Éfeso, aí ele escreve essa epístola. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, né, noite e dia, olha só, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, né? Pronto. Era isso aí que... Obrigado, amados. Então, isso aconteceu na sua 3ª viagem missionária, né? Quando Paulo tinha feito a sua 3ª viagem missionária, ele escreve essa carta, né, aos irmãos ali. É muito importante saber também que a igreja ali de Coríntios foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 2ª viagem missionária, né? E diz a Bíblia que ele passou ali 18 meses ali em Coríntios, ou seja, 1 ano e 6 meses, e ele vai e funda esta igreja, né? Ele fundou e, passando esse ano e meio, foi embora e deixou a igreja instalada ali. E nós sabemos que aquela igreja, e ali ele fundou através de um casal, né? Prisca e Áquila, né? E alguns obreiros que tinha ali que tinha ganhado para Jesus. Ele, né, funda aquela igreja, prepara ali os irmãos, e ali parte, e aquela igreja ela dá a sua continuidade. Sabemos que Corinto era uma cidade grega, né, que era uma cidade muito próxima, porque era perto do mar, né, era uma metrópole muito grande, e não só a prosperidade, mas era também uma cidade, irmãos, que ali era banhada pelo pecado, né? E tinha ali diversos, né, tipos de pecado. E ali era uma cidade, podemos dizer assim, uma cidade devassa, apesar de ser uma cidade próspera, né? E ali o apóstolo Paulo, ele funda aquela igreja exatamente dentro daquela cidade, né? E os irmãos vão ali crescendo, vai aumentando o número de gente, né? E agora a gente vê que ele, se você ver toda essa primeira carta
do apóstolo Paulo, a gente vê aí que é exatamente sobre a observância dos padrões morais, né? Que ele escreveu essa carta com esse propósito. E nós podemos ver, quem conhece essa carta, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele toca em vários assuntos, né? Assuntos muito importantes, né? Em termos moralmente, os seus padrões. E agora, no capítulo 5, ele agora se depara com um problema ali na igreja, né? Ele é comunicado através de uma carta, né, de alguns irmãos que foram até ele, e naquela carta ele, né, fica ciente dos problemas que está acontecendo na igreja. Era um problema agora, esse problema aqui não é um problema da cidade, mas a carta que os irmãos levam, entrega a ele, exatamente toca no assunto dos problemas que a igreja estava enfrentando. Problemas em termos de padrões morais e também espirituais. Ou seja, era uma igreja que estava, na verdade, enfrentando problema sério. E a gente lê aqui o capítulo 5, né? E a gente já vê um dos problemas que o apóstolo Paulo, né, na carta é contado do problema que estava acontecendo, né, ali dentro da igreja. E nós podemos ver muito bem aqui, quando diz, coloca aí o 5:1, por favor. Vamos entender melhor. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, né? Fornicação tal, ele repete de novo, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, ou seja, aqueles que não eram crentes. Olha só, como né, haver quem abuse da mulher de seu pai. E aí a gente pode ver, queridos e amados irmãos, olha o problema que estava, na verdade, enfrentando aquela igreja. Ou seja, quando ele fala duas vezes aí a palavra fornicação, né? Fornicação e fornicação tal, ou seja, não era alguma coisa passageira, era uma coisa rotineira dentro da igreja, né? E aí e na carta ele fala o que escreveram para ele, e aí vem aquela pergunta, olha só, né? Eu coloquei algo aqui: como alguém que pertence a uma igreja cristã seria capaz de viver na prática da imoralidade sexual pior do que os ímpios? Como é que alguém que é membro de uma igreja, se congrega em uma igreja cristã, né, a sua conduta, né, é pior do que a conduta de alguém que não é crente? Quando ele diz fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, nem entre os gentios tem acontecido, né? Ou seja, era algo, na verdade, de muita, assim, preocupação do apóstolo, né, a qual tinha fundado aquela igreja, né? Era, na verdade, uma igreja que ele tinha levantado, e agora ele, né, tem notícia de que estava acontecendo isso dentro daquela igreja. Ou seja,
E aí nós podemos ver exatamente o problema que aquela igreja enfrentava, ou seja, né? E nós podemos ver que era algo preocupante, mas, né, ocorreu na igreja de Corinto. E Paulo, como seu fundador, né, ficou, na verdade, muito preocupado e triste com a situação. Mas ele também fala que estava acontecendo isso na igreja, mas, né, a igreja, ela estava vendo tudo aquilo, mas não fazia nada. Nem a sua liderança e nem os irmãos que se congregavam na igreja. E nós podemos ver exatamente aqui, olha só. O 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste. Olha só, está falando da igreja. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, era um pecado de incesto, né? A Bíblia fala que o que estava acontecendo era que um certo membro da igreja, né, ele estava cometendo aí o pecado de fornicação, de adultério mesmo. Com quem? Com a sua madrasta. Com a sua, ou seja, madrasta, ou seja, a mulher de seu pai. Ou seja, a mulher, ela não é aqui muito mencionada, porque com certeza a mulher não era crente, né? Mas o assunto cai exatamente porque esse camarada era um servo, ou seja, estava na igreja, né? Era um crente, ou que se dizia crente. Mas o apóstolo Paulo, com muita estranheza, irmãos, ele viu que o pecado maior não era nem este do camarada, e sim da igreja, que não fazia coisa nenhuma. Com certeza, seus familiares, né, o próprio dirigente deixou. Ou seja, não houve, na verdade, nenhuma correção. Ou seja, isso serve também para nosso dia de hoje. Os irmãos ali não tiveram nenhum momento de tristeza pelo acontecimento do que estava acontecendo naquela igreja. Tanto a direção como os obreiros, né, como os membros. Ou seja, o pecado, quando você não denuncia ele, você também é cúmplice. Você sabia disso? Quando você sabe que alguém está fazendo mal à igreja e você, né? Uma certa vez aconteceu um ato aqui que eu fiquei triste, né? Quando eu soube, já tomei uma posição, um camarada que nós demos guarida na igreja, né? E sempre os irmãos, alguns disseram depois, que não valeu nada depois, né? De que sempre tinha encurtido de cigarro aí nos corredores. Mas quem está fumando? E pessoa dessa igreja sabia, mas nunca chegou na direção da igreja. Aí depois que eu descobri, foi que foram dizer. Ou seja,
o pecado, ele tem que ser denunciado, seja da sua família ou não, né? É muito comum na igreja, com certeza lá estava acontecendo, né? Como é da família, aí coloca uma mão por cima, né? Esconde, né? Como já aconteceu aqui. Isto estava lá na igreja de Coríntios, camarada fazendo isso, e quem levou a carta disse: olha, lá está acontecendo isso, mas os irmãos estão levando isso assim como se fosse uma coisa normal, né? Teve um ato aqui que aconteceu, que um camarada estava sendo infiel à esposa, e quando eu soube, eu chamei ele. Disse: olha, conversei com ele e disse: olha, a sua esposa está sabendo? Disse: não. Pois você vai contar para ela e pedir perdão a ela. Ela disse: está certo, pastor. Eu vou orar por você, mas você só vai se libertar desse negócio aí se você pedir perdão à tua esposa. Eu creio que ele nunca falou para a esposa, mas também ele nunca se converteu. Se ele tivesse falado para a esposa, hoje ele estava curado. Quem está entendendo? Hoje está aí numa situação triste. Por quê? Porque não houve, na verdade, um perdão. Eu não podia obrigar o camarada a fazer isso, mas eu disse: olha, você fez errado, tua esposa é a mulher de Deus, vá lá e converse com ela. Mas eu acho que ele nunca fez, nunca comunicou a esposa. Quem está entendendo? Mas vamos para cá, para a palavra do Senhor, né? E aqui a gente vê, queridos e amados irmãos, olha a situação daquela igreja. Estavam lá os irmãos, né? E o apóstolo Paulo tem notícia através da carta, né, da situação daquela igreja. Aquele camarada, né, estava, na verdade, com a fornicação, mas era uma coisa, né, que o apóstolo Paulo disse: olha, isso eu nem vi, eu não tenho notícia que isso tenha acontecido, isso com o povo aí de Corinto que não é crente. Eu não vi nada disso em outro canto, a não ser na igreja aí que eu fundei. Ou seja, e o pior, e o pecado pior, maior, foi exatamente da própria igreja. Esconder ou não fazer nada contra o camarada, ou seja, tomar, né, uma posição. Isto é muito comum no dia de hoje, em algumas igrejas, né, que elas estão preocupadas em número, pode deixar vir, né, recebe de todo jeito e também diz que fica de todo jeito. Eles querem número, né? Às vezes até pela sua condição social, os líderes não chamam a atenção, né? Até mesmo com medo de perder, né, alguns recursos financeiros que tem acontecido isso. Mas o apóstolo Paulo aqui está trazendo a palavra àquela igreja, a situação que se encontrava. Ele diz aqui: porque olha só, estáis ensoberbecidos, né? Ou seja, e nem ao menos vos entristeceste, ou seja,
por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, Paulo diz que vocês levaram como se fosse uma coisa normal. Vocês trataram, né, como se fosse uma coisa normal. E a gente vê, amados irmãos, numa situação que aconteceu lá no passado, que um povo, né, sofreu, um povo que era o povo de Israel, quando apenas na congregação pecou, e até eles estavam perdendo uma guerra devido ao pecado de uma só pessoa. Quem se lembra? Acã, né? Veja o que diz aí Josué 7, 1 e 11. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema a ira do Senhor e se acendeu contra os filhos de Israel. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, ou seja, quebraram, né, o concerto que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Ou seja, todos nós conhecemos a história. Deus tinha mandado destruir a cidade de Ai, só que Deus disse que não era para levar o despojo. E teve lá um camarada que os irmãos conhecem muito bem, né? Viu lá uma capa, né, babilônica, viu lá umas pratas, algo de valor, e ali colocou os olhos, né, e ali veio no coração tomar para si. Mas só que Deus tinha dito o quê? Que não era para tocar em nada daquilo, não era para levar, né? Ou seja, a desobediência ali, aquele povo de Israel começaram a perder a guerra, e o líder Josué foi orar ao Senhor: Deus, tu deste vitória a nós numa cidade tão fortificada como Jericó, e Ai, cidade tão pequena, tão insignificante, e nós estamos sendo derrotados por esse povo. Josué, há pecado dentro da congregação. Ou seja, nós sabemos, irmãos, quando uma pessoa peca na igreja, e esse pecado é incubado, toda a igreja sofre. Amém, queridos? E quando isso é descoberto, se não for na verdade colocado isso na punição, se a pessoa ela não for a devestida, querido, a igreja comete também outro pecado. A igreja, ela é cúmplice. Ah, mas eu não sou nem pastor, né? Deixa para lá, meu irmão. Se tu é membro de uma igreja e que tu vê alguma coisa errada e tu fecha os olhos, tu é cúmplice igual a pessoa, porque você está concordando com o erro. Quem está entendendo? Né? Seja teu irmão, teu filho, teu esposo, tua esposa, seja qualquer pessoa, tem que ser, na verdade,
colocado isso à vista. Está aqui, né? Agora estava acontecendo isso lá, olha só, né? Há entre vós fornicação, né? Ou seja, agora aquilo ficou, né? O 2 que eu já pedi para ler, Paulo ficou assim, pasmado e também horrorizado, querido, porque a igreja estava tolerando, né? Está a imoralidade, né? Ali no meio, e ele sabia que isso era ainda maior, grave, pecado maior do que o próprio, né, a própria transgressão daquele indivíduo, porque a igreja sabia, mas estava tolerando. E a igreja estava ali sofrendo, e foi necessário que os irmãos fossem ali e levassem a Paulo aquela, né, aquela má notícia, a situação da igreja que se encontrava ali em Corintos. E aqui nós podemos ver assim, né? Olha só o que diz o 3: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Ou seja, quer dizer que mesmo Paulo, né, embora ele não estivesse em Corinto, né, a orientação que ele daria, né, que devia ser aceita, era também que os irmãos tomassem uma posição, né? E aí ele diz: e nem ao menos entristeceste, por não ter sido dentre vós quem cometeu tal ação. Na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, determinei, olha só, como se tivesse presente, que o que tal ato praticou. O 4, coloca o 4. Em nome de quem, irmãos? De nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós, ou seja, com todos vocês, e o meu espírito, com poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 5 aí. Seja o quê? Seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne, ou seja, do corpo, né? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, aí ele, né, está falando com a autoridade. O que é que acontecia? Ele estava dizendo que, olha só, os 5 que entrega o que? A Satanás. A pessoa, né, estava agora totalmente entregue o quê? Nas mãos do inimigo. Estava ali, na verdade, na punição, ou seja, que seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, ou seja, da carne. Ou seja, aquela pessoa, a situação daquela pessoa era que aquela pessoa agora, né, estava sujeito toda a obra, né, de Satanás. Ou seja, a situação daquela pessoa, ele disse: para que mas o espírito venha ser salvo no dia do Senhor. Ou seja, que haveria ainda uma solução. Aquela pessoa ia ter uma penalidade de sofrimento, né, devido à sua transgressão. Aleluia! E aqui a gente pode ver exatamente, ou seja entregue o que estava cometendo o pecado, né? Pecado incesto. Aqui é só ele, né? A Satanás para destruição da carne. Ou seja, ele se refere a parar totalmente de orar por essa pessoa. Tem coisa, querido, que nós não devemos orar. Sabia disso, irmão? Tem situação, meu irmão, que você está... Se alguém ora, está orando de graça. A pessoa, né, ela está totalmente
na ação do diabo. Ela não ouve palavra, ela não ouve conselho, né? Ela não se arrepende. Falando de crente. E aí? Não, vou orar para que Deus venha dar livramento? Não. Paulo disse que eu vou entregar ele. Vai ficar agora nas mãos de quem? O corpo, a carne, na mão de Satanás. Ou seja, ele que vai cuidar. Pastor, mas isso era falta de amor. Vai dizer para Paulo isso. Vai dizer que Paulo não tinha amor. Porque tem situação, queridos, que nós temos que ter este discernimento. Sabia disso, irmãos? E deixar Deus fazer. Aquela pessoa, ela vai chegar, ela mesma vai entender, né? Vocês viram o filho pródigo? Né? Quem trouxe o filho pródigo para o pai? Alguém chegou lá, não, rapaz, acabou o dinheiro, vamos para casa, o teu pai está te esperando lá. Foi isso? Diz a Bíblia que ele perdeu tudo, né? Comeu bolotas, alfarrobas, né? Teve o pior emprego que um judeu podia ter, né? Sofreu demais, foi, né, açoitado por Satanás mesmo. Só que ele foi quem reconheceu o seu erro. Aí sim. Mas depois, né, de ser, na verdade, tratado, né, de uma forma muito humilhante, né, pela obra satânica. E aí, sei lá, mas que ele venha ser salvo no dia do Senhor Jesus, ou seja, que ele possa, na verdade, refletir, né? É o que Paulo estava aconselhando, né? Nós vamos entregar esse camarada aí, né? Ele não quer viver no pecado, ele não quer viver na consciência do desejo da carne. Deixa ele quebrar a cara bem muito, deixa ele ser, né, jogado para um lado, para o outro, por Satanás. Depois, né, se restar alguma coisa aí, ele vai reconhecer que ainda há um Cristo Jesus que tem misericórdia, e que ele venha se arrepender, e que o seu espírito venha ser salvo. Amém, queridos? Então, aí ele diz, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, esperava que essa ação faça com que a pessoa venha se arrepender, venha reconhecer. E aí ele diz, não é boa a vossa jactância, que é a fala de fermento, né? Ou seja, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, o fermento aqui, ele figura, né? É figurativo de algo que, embora mínimo em quantidade, seja extremamente poderoso em sua força e também na sua penetração. Ou seja, o pecado, né, ele não começa derrubando a pessoa. O pecado, ele passa um bocado de tempo sendo secreto. Secreto que eu digo em relação à igreja, mas não em relação a Deus, né? Que fala de fermento, dá aqui uma comparação do pecado. O pecado, ele começa, né, no simples olhar, né, numa palavra vai, palavra vem. Quem está entendendo? Né? No elogio, né, devagarinho,
Aí depois vai o quê? Crescendo, vai aumentando, né? A massa. Aí sim, chega numa situação que não dá mais para esconder, né? Eu estava vendo ali, a irmã faz um pão, bem pequenininho pão, aí coloca lá no forno, né? Aí ele começa a pegar a temperatura e vai, né? O pão não é daquele tamanho, e daquela agulha é bem fininho, não sei se dá 10 centímetros, né? Mas ali tem o que dentro daquele pão? Tem fermento. E o fermento aqui é figurado pecado. Amém, queridos? Fermento na Bíblia aqui figura o pecado, figura aqui exatamente a consciência, ou seja, o desejo da carne. O desejo da carne, quando ele diz aqui, né? Aí ele diz assim, olha só, o sétimo é tremendo, né? Alipai-vos, pois do fermento o quê? Velho, né? Para que sejais uma nova massa. Que era o fermento velho, gente? Era aquilo ali que a gente tinha no passado. O nosso comportamento, né? Da mentira, né? Do engano, da prostituição, né? Do fingimento e outras coisas mais que a gente tinha, né? Aí diz: livrai do fermento velho, da velha natureza pecaminosa. Ou seja, tem pessoa dentro da igreja que ainda não se livrou desse negócio. Mas aqui o apóstolo Paulo escrevendo diz: livrai-vos, alipai-vos, né? Da mesma coisa, né? Para que sejais uma nova massa. Olha só, irmão, uma nova massa. Ou seja, ele refere aqui, né, exatamente, ele começa a comportar-se de acordo com o que você é, uma nova criatura. Quem é nova massa aí? Uma nova massa. Uma nova massa, mas sem o fermento da maldade, sem o fermento da prostituição. Aleluia! E aqui nós podemos ver exatamente porque Cristo é a nossa Páscoa, né? Foi crucificado por nós. O crente pode ter vitória sobre o pecado, amém? Ao colocar a fé exclusivamente no sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Nós não conseguiremos, irmãos, livrar desse fermento velho e ser uma nova massa, se na verdade nós não tivermos essa ajuda e esse entendimento. Aceitei a Jesus. Aí Jesus estava uma certa vez, como eu estou aqui com vocês. Ei, vem cá, quero dizer uma coisa para vocês. Querem me seguir? Querem vir após mim? Jesus não disse que não viesse nem viesse, mas ele disse exatamente, se quisesse vir, ele deu umas dicas. Quem quiser vir após mim, o que é que deveria fazer? Primeira coisa, negue a si mesmo. Irmão, você pensa que é fácil negar a si mesmo? Nós só negamos a si mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Não adianta a gente querer ser bonzinho
pela nossa própria vontade, nas nossas condições humanas. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, olha só, esteja pronto para o escárnio, esteja pronto para ser chamado de ladrão, esteja pronto para ser chamado de usurpador, mas não sendo, claro, amém? Esteja pronto para morrer, se for o caso, por amor ao Evangelho. Ou seja, é uma renúncia pessoal de cada um de nós. Eu não sou crente porque fulano de tal ali não me ajuda. Meu irmão, larga disso. É você que tem que fazer por você mesmo. Quem está entendendo? É você. Não é a minha esposa, não é a sua esposa, não é eu com a minha esposa, não. De maneira nenhuma. A salvação, ela é individual. Muito bem, nós podemos ter a ajuda da nossa esposa, né? Porque ela ora por nós, nos orienta, mas a decisão principal é a minha decisão de, na verdade, ter uma renúncia pessoal. E aqui nós podemos ver exatamente quando ele diz porque Cristo é a nossa Páscoa, foi o sacrifício, foi sacrificado por nós. Ele é o sacrifício perfeito. E nós só iremos entender isso aqui, o que Paulo fala, né? Em termos da vitória, podemos ter vitória sobre o pecado se nós colocarmos nossa fé exclusivamente na cruz de Cristo. Só isso. De outra forma, pode vir à igreja normalmente, né? Aliás, essas pessoas, elas começam vindo e depois desistem porque não tem força, não tem coragem, não amam mais a palavra do Senhor. E aí ele diz aqui, olha só, porque isso, 8, façamos festa, ou seja, tem a intenção de servir com um símbolo da Páscoa, que é festa judaica, né? Que é uma festa com alegria, né? Aí não com, olha só, não com fermento velho, ou seja, pecado cometido antes da conversão. Não com fermento velho, ou seja, não colocando, não dando continuidade o pecado que a gente já colocava ou fazia antes de sermos crentes. Amém, queridos? E nem com fermento da maldade, da malícia, refere ao caminho, né, do mundo, dos filhos que Deus, né, fora, na verdade, libertado. Olha só, fermento da maldade, ou seja, fermento, né, de pessoas que ainda não foram libertas, pessoas mal, pessoas que amam, na verdade, né, ver outras pessoas mal, desejo mal para outras pessoas. Esse é o fermento da maldade, né? Já por carta vos tenho escrito. Se refere a uma carta que nunca chegou, né? Segundo era para ser 3 cartas, mas é uma carta que nunca chegou, né? Que não vos associei com os que se prostituem. Ele está falando aqui, gente, com os crentes, com os irmãos que fazem isso dentro das igrejas. Quem está entendendo? Dentro das igrejas, não está falando nada de fora. Até porque olha só o que ele diz. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, né? Desse mundo, ou seja, ele está falando aqui sobre os crentes, né, que se congregam, ou seja, que pertencem a uma congregação, que são membros daquela congregação, né? E ele diz: não, que a gente não deve, que de fato quer dizer que não
se misture com eles. Ou seja, não ande com eles. Quem está entendendo? Ou seja, o prostituto, né? Ele não é para ter apoio da igreja. O prostituto da igreja, que está dentro da igreja, que tem esse pecado. A Bíblia manda aqui, o apóstolo Paulo manda que a gente venha isolar. Não ter comunhão com esse tipo de pessoa. Irmão? Não, para o bichinho vai se converter e tal. É meu amigo, tá, meu irmão? O que diz a Bíblia é isso. Não se nomeie. Não ande com ele. Amém? Aí ele diz, ou com o devasso, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair desse mundo, né? Ou seja, não está falando aqui de pessoas que ainda, né, pessoas que não são crentes. O tratamento tem que ser diferente à pessoa. Não é que a gente venha concordar com aqueles que estão lá no mundão, com o seu pecado, não, mas devemos tratar com mais seriedade, veja bem, quem? Os que estão praticando dentro das igrejas. E concluindo, ó, mas agora, olha só, mas agora vos escrevi que não vos associei, ou seja, os crentes não devem tolerar atividade imoral entre os cristãos, amém, irmão? Caso eles se recusem a se arrepender. Por quê? Com aqueles que dizem ser irmão, por devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Meu Deus, né? Seja o avarento, né? Quem é um avarento na igreja? Quem é? Como é que você conhece um avarento na igreja, pastor Luiz Carlos? Na igreja, lá fora. Pastor Luiz Carlos disse que são aqueles que as coisas materiais são a sua prioridade, né? Quando se trata de ajudar na igreja, de fazer alguma coisa na igreja, eles já não são fiéis, né? O avarento, irmãos, ele não é fiel na igreja, ele não é dizimista, ele não é ofertante. Você sabia disso? O avarento, ele não é dizimista, né? Ele é avarento, ele se apega às coisas materiais para ele, o que ele tem, meu irmão, é muito mais do que as coisas de Deus. Aqui tem alguém aqui? Irmão? Ficaram caladinhos, né? Porque não tem, não é verdade? Ou seja, Deus, aqui o apóstolo fala, não se nomeie, não ande com essas pessoas, não seja amigo deles. Não seja amigo deles. É como a gente diz, meu irmão, tem alguém aí pelos corredores falando mal de oferta e dízimo, meu irmão, se tu chegar perto dele, tu vai se contaminar e tu vai ficar igual a ele ou pior. Você sabia disso? Você chegar alguém, pai, sei o quê? Essas pessoas, se você der ouvido a eles, você está contra a palavra de Deus. Entendeu? Se você não tem uma autoridade para repreender esse demônio dele, mas sai de perto, por favor. Entendeu? Sai de perto, né? Em nome de Jesus. E aqui concluindo, olha só. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Ou seja, a preocupação de Paulo, meu irmão, esquece os de fora, esquece aqueles que não conhecem a Deus. Esquece. Mas nós podemos julgar os que estão de dentro, né? Se eu não tenho como julgar o de dentro, como é que eu vou querer julgar o de fora? Porque aos que estão de fora, Deus julga.
Tirai, pois, esse níquel dentre vós. Se o crente não se arrepender do erro, é evidente que estamos falando de pecados vergonhosos, que isso traz muito mal à igreja do Senhor, né? Que isso a gente vem entender nessa noite. A mesma preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, somos nós pastores com as igrejas de hoje, em que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu pedi aqui para a gente cantar ao Senhor um louvor. Valdeci Aguiar, está com um bocado de tempo que a igreja não canta esse hino, né? Ao Senhor, vamos cantar ele?